Bom, amiga, eu vim explicar pra você então a técnica que eu vi no TikTok pra maneira mais rápida de você aprender inglês. Eu acho que você já deve ter visto em algum lugar que é conversação, né? Ou é você praticando e perguntando pra pessoa o que significa, ou é simplesmente você assistindo duas pessoas conversarem e o que você não sabe você, você ir pesquisando. E é exatamente isso. Você pode fazer isso com várias técnicas. Você pode ver vídeos no YouTube de pessoas conversando. Você pode ver tutorial, sei lá, de maquiagem ou de uma garota fazendo coisas de garotas em inglês. Você vê ela falando inglês com a legenda em inglês, porque seu inglês não é mais tão básico, você entende algumas coisas. O que você não tem, o que você não vai entender e tem dificuldade, você tem que ter um caderno à parte, que é onde você vai anotar. A minha tática foi que eu acho que é a que vai mais funcionar pra você. Também dá pra fazer com o livro ela. Você vai pegar uma série que você goste, que você já tenha assistido alguma vez, ou de preferência várias vezes, pra você lembrar do que eles estão falando. Eu tô lembrando agora que eu podia ter feito com 50 tons de cinza, porque além de eu já ter lido o livro várias vezes, já assisti o filme várias vezes, né? Mas pra mim a do livro não funcionaria muito, porque isso me atrapalharia um pouquinho, já que eu tenho uma dificuldade, assim, pra ler livro em casa. E série e filme é muito mais rápido, né? Pra você aprender. Enfim, eu poderia ter pago o livro, né, do 50 Tons, mas eu peguei Gossip Girl, que é o que tava ao meu alcance. Eu pago a HBO Max, é a única coisa que eu pago, eu não pago Netflix. E é isso, eu vou mostrar agora pra você como é que eu faço. Então, tá aqui. Meu Deus, eu amassei isso enquanto eu durmo, porque isso sempre fica na cabeceira da minha cama, né? Porque se eu deixar na mesa aqui ou em qualquer outro lugar, no guarda-roupa, eu não vou pegar. Então, eu acabei amassando essa parte. Mas, enfim, foi aqui que eu comecei a série. Era um pouco exaustivo, então eu só fiz isso aqui, dessa parte aqui pra baixo. Nossa, eu fiz muito pouca coisa, meu Deus. E é importante você ter um caderninho à parte, um bloquinho de notas pequeno, mas como eu não tenho bloquinho de notas pequeno, um para palavras novas que você vai pesquisar no dia seguinte ou quando você tiver tempo. Onde essas palavras vão se encaixar, você pergunta pro ChatGPT. Lembrando que nessa tática o ChatGPT vai ser o nosso maior aliado. A gente tá usando a. Eita, arrasou. A gente tá usando a. Como é que fala? A inteligência artificial ao nosso favor. Então aqui você vai mandar o chat GPT ver cada palavrinha e ver, me dê exemplos de frases que possam ser usadas no dia a dia. Você vai tentar aplicar as frases que aparecem essas palavras novas no seu dia a dia. Quando você, sei lá, vai fazer uma fórmula, no meu caso, quando você vai beber água, comer uma fruta, ou conversar com seus pais, você vai ver como você pode, enfim, usar essas palavras no seu dia a dia e você vai anotar. Porque você sabe disso, você fez psicologia? Quando a gente escreve manualmente, a gente tende a lembrar mais do que só quando a gente fala, né? E é isso. Aí aqui estão as palavrinhas. E o outro bloquinho de notas que eu acho até mais importante que o das palavras, aqui, que eu fiz ontem também. Epa. Expressões novas que eles usam bastante aqui, tá vendo? Aprendi tudo vendo. Amiga, 3 minutos de série. Eu não tô zoando. Aprendi tudo vendo 1 minutinho de série. Tem essas frasezinhas. Isso aqui é uma expressão. Tipo assim, coisas que você tem que, como é que fala no dia seguinte, fazer as mesmas coisas que a palavra usada. Você vai pesquisar e ver onde mais as pessoas estão usando, onde mais as pessoas usam. Porém, se você não quiser ficar revisando, você pode assistir mais séries, assistir. Porque provavelmente vai aparecer alguma dessas expressões de novo. Se você esquecer, você volta aqui. Ou você pesquisa no ChatGPT e sua memória vai estar refrescada. Então, cada vez mais você vai tá lembrando. Então, assim, meio que essa tática, ela funciona por repetição. Eu vi de uma menina falando que quanto mais você vê, uma menina perguntou pra outra, né? Tipo, mas faz sentido assistir série sem estar entendendo nada? E a outra menina falava, faz, porque o seu cérebro, uma hora ele vai acostumar. É igual o cérebro de uma criança. Igual não, mas você entendeu? Uma hora você vai acostumar, entendeu? Ainda mais quando a gente não entende absolutamente nada. Eu entendo um pouco. Então, o que eu não entendo, eu pego simplesmente e faço minhas anotações, escrevo o que eu não sabia,
porque tem muitas coisas que eu já sabia, né? E é isso, eu vou te dar um exemplo do que eu aprendi ontem. Vou te mostrar. Ó, eu vou colocar Sabe que o namorado dela, o Nate, arrasta um caminhão pra ela ser ruim. aqui. Terceira temporada. Colar o anúncio. Pronto, eu vou colocar a legenda, ó, em inglês. Em inglês original. O que for passando, eu vou limpar minha câmera. É a mostra, não sei se você assistiu Gossip Girl, mas é a parte que a Serena volta, né? Mas tá tudo em inglês, mas como a gente sabe um pouco, aí tá falando Hey Upper East Siders, que é as pessoas que assistem, né, que acompanham o Gossip Girl, as pessoas que moram em Upper East Side, enfim. Esse aqui eu não precisei anotar porque eu já sabia, ela tá falando que tem uma fofoca grande, uma notícia grande. Isso aqui eu não sabia o que que era. One of my many sources. Aí eu anotei aqui, one of my many sources, uma das minhas muitas fontes. E eu anotei nas palavras também. Sources significa fontes ou informante. Aí a pessoa, Melanie91, mandou alguma coisa pra gente. No caso, pra garota do blog. Caso você já tenha assistido, você vai entender. Mandou isso pra gente, no caso, garota do blog. E pessoas que acompanham a garota do blog. Melanie91 é uma pessoa, um informante. Aí eu também não sabia o que significava Send Us This. Na verdade, eu sabia. Mas eu achei muito difícil pronunciar Send Us This. Eu achei muito difícil. Eu precisei repetir várias vezes e escolhi anotar, né? Send Us This. Spotted. Eu não sabia o que era spotted. Agora eu sei. Você tem que precisar olhar. Porque eu pesquisei. Eu que escrevi essa frasezinha no ChatGPT e o ChatGPT automaticamente vai traduzir. E algumas expressões do ChatGPT, ele vai acabar te dando de bandeja. Tipo assim, essa expressão significa isso, essa expressão significa isso, isso significa isso, entendeu? Spotted é vista ou flagrada. Flagrada na Grande Central, é uma estação, malas em suas mãos, Serena van der Woodsen. Aí eu anotei, botei no ChatGPT o que eu não entendi e anotei. Cadê? Na verdade, eu acho que isso eu não coloquei. Só coloquei o census this. Porque spotted é uma palavra só, não é uma frase, né? E era a única coisa que eu não sabia dessa frase era spotted. Aí eu peguei e coloquei lá nas palavras, ó. Spotted. Flagrada, vista. Nossa, tá muito baixo o volume. Aqui, esse aqui foi bem difícil pra mim. Boarding school and Justice Grand Central, bags in hand. Serena van der Woodsen. Was it only a year ago? Was it only a year ago our it girl mysteriously disappeared for... Aí ela vai falar quote, se eu não me engano, boarding school, que é internato. Esse was it only a year ago, eu não sabia o que era. Eu falei, mano, que bosta é essa? E was it only a year ago, depois eu parei pra pensar, foi há apenas um ano atrás, nossa it girl, né, que é a Serena, desapareceu misteriosamente. Então, foi apenas um ano atrás que nossa it girl desapareceu misteriosamente. Para esse quote, importante falar sobre ele também. Eu dando uma aulinha breve pra você. É usado para enfatizar e destacar algo na ironia. Esse quote é nada mais nada menos do que abre aspas e fecha aspas, só que em uma palavra só. Então, pro português seria tipo assim: não faz mais ou menos um ano, tipo, não faz um ano atrás que a nossa it girl, a Serena van der Woodsen, foi pra tipo um internato, boarding school é internato. Aí, esse for quote é tipo na ironia, tá ligado? Querendo dar um sarcasmo pra frase e enfatizar o internato. Então, pra mim, não faria muito sentido, abre aspas, internato, fecha aspas. No português não faria muito sentido pra mim. Eu acho que o melhor é tipo, não faz um ano atrás que a Serena foi pra tipo um internato? É tipo isso, entendeu? And just as suddenly, And just as suddenly, eu não sabia que era suddenly, não sabia, she's back. Eu, inclusive, anotei errado. Não, and just as suddenly,
E assim como foi rápido antes, agora também foi rápido. Ela voltou. Então, esse And Just Suddenly, eu achava que era, tipo... e rapidamente ela voltou, mas não, é... E da mesma forma que ela foi rápido, ela também voltou rápido. Tipo isso, entendeu? And just a Eu sec. vou anotando, entendeu? As palavras que eu não sabia. Boarding school, internato. Was foi. É go, atrás. Eu já sabia o que era was e a go, só que eu precisava, assim, refrescar a memória. Então, eu preferi anotar. Porque quando a gente escreve manualmente, a gente escreve melhor. A gente lembra melhor. É isso. Aí, tipo, eu coloquei it girl disappeared. Mysterious disappearing for quote. Aí, tipo, eu coloquei, né, o que eu entendi da frase. Que ela foi, tipo, pra um internato. E she's back. Foi isso que eu fiz And ontem. she's back. Don't believe me? See. Esse aqui eu já sabia, não anotei. Quando eu comecei a não entender, eu parei de escrever. Parei de escrever não, mas assim... foi isso. Você entendeu? Lucky for us, Melanie91 sent proof. Aqui eu tô Thanks entendendo for the ainda. photo, Mel. Eu não vi necessidade de anotar. Hey, you made it. Welcome back. How was your weekend? Aí tá perguntando, tipo, bem-vindo de volta. Eles voltaram de viagem. Eles são separados, ele é a mãe dele, eu já sabia disso. Estavam recém-separados. E ele perguntou como é que tava a mãe deles. Oi. Aí eles falam rápido, tipo, ela tá bem. Like maybe I never. Aí essa parte eu achei um pouco complicada, mas eu também não precisei anotar, porque eu vi que se eu voltasse, lesse direito e ouvisse o que ele tá falando, eu conseguiria entender. Então ele tá falando assim, ela tá bem, tipo, ela tá bem, do tipo, nunca deveria ter deixado Manhattan, que é a cidade que eles moram, Manhattan fine or taking it? ou ela tá bem, do tipo, dar um tempo do meu casamento foi a melhor ideia que eu tive. Tipo, ele tá perguntando se ela tá arrependida ou se ela tá ok com essa ideia. Now for my marriage was the best idea I ever had fun. Assim, confesso que ouvir isso tão rápido é um pouco difícil de você refrescar assim a sua memória e conseguir entender de cara. Mas é aquilo que eu falei, o inglês ele é basicamente isso, entendeu? É repetição. Quanto mais repete, 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 mais você vai conseguir entender. E eu tenho certeza, Letícia, que se você fizer isso que eu tô fazendo, de ver conversação de pessoas reais, conversando, tudo bem que são personagens, mas é uma conversação real com expressões reais que eles utilizam. Quando você for pra Nova York ainda esse ano, se você fizer isso aqui todos os dias, ao máximo de dias que você conseguir, você já vai saber muita coisa. Muita coisa, porque você tá literalmente vendo pessoas conversando, né? E você vai refrescar. Você vai começar a pensar, tipo, isso aqui eu posso usar na minha viagem. Isso aqui eu posso usar pra conversar com alguém, pra fazer amizade com alguém, pra conhecer alguém novo. Mano, com certeza você pode. Entendeu? E é isso. E anotando, aí depois dessa parte eu acho que passou algumas frases que eu ainda entendi. Só que enquanto eu estou entendendo, eu não anoto. Só se eu ver alguma coisa muito complicada que eu sei que eu falo, mano, isso aqui eu não vou lembrar se eu não anotar. Aí eu anoto. Mas aqui, por enquanto, pra mim tá ok, então eu não vi necessidade de anotar. Aí eu vou. Eu não sei se eu estudo inglês hoje ou se eu faço. Se eu estudo outras coisas pro vestibular, pro Enem, né? Eu acho que eu vou estudar pro Enem hoje. Eu acho que eu já estudei bastante inglês ontem. Bastante. Isso aqui é bastante pra mim, porque, tipo, amiga, pode não parecer, mas às vezes é pra mim, não é pra você. Mas pra mim foi exaustivo. Pra mim foi bem exaustivo estudar isso aqui. Porque além de você escrever bastante, é muita palavra ao mesmo tempo pra você memorizar. Então, por isso que é bom você fazer curtinho, sabe? Um pouquinho de cada, se for muito difícil pra você. Se for fácil, você pode fazer bastante. Mas se for um pouco difícil, faz um pouquinho de cada todo dia, que não vai ficar tão difícil pra você, entendeu? Mas é isso, amiga. Espero ter te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse técnica, método aí, você pode me falar. Eu acho que a do livro pode funcionar muito bem pra você também, porque você gosta bastante de ler. Faz tempo que eu não leio. Eu amo ler, mas faz tempo que eu não leio. Eu perdi bastante o costume. Então, o que funciona mais pra mim é a série, porque é bem rápido. E essa luz tá me esquentando pra cacete. Eu tô suando. Meu Deus.